Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta para mais um bate-papo. Você está no canal Teologia e Liderança comigo, Leonardo Nascimento, e é sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Hoje nós vamos falar de teologia. Temos falado sobre vários assuntos aqui no canal e agora vamos começar uma série específica falando sobre teologia, né? Teologia, que é a minha área de formação, 20 anos dando aula de teologia, acredito que tem alguma coisa para acrescentar. E nós vamos começar a falar sobre bibliologia, ou introdução bíblica, dependendo do seminário. Ó, trouxe até um dos nossos livros aqui, tá vendo? Bibliologia, o início da caminhada teológica. Então, esse livro fala um pouquinho de como a Bíblia surgiu, os escritores, o contexto, quanto tempo demorou para a Bíblia ser finalizada, as várias linhas de interpretação e coisas desse tipo, né? As várias linhas de interpretações, melhor. A Bíblia é tão onipresente no mundo de hoje, sempre encontrada nos púlpitos, em milhares de lares e bibliotecas, que corremos o risco de tratá-la como um livro comum. À medida que envelhecemos, muitas vezes nos indagamos como este livro chegou até nós, como encontrou seu caminho desde os profetas e legisladores de Israel, desde os apóstolos, evangelistas, cristãos, até nós nesse século XXI. Então tem aqui uma Bíblia, A gente sempre usa ela aqui no nosso bate-papo. E a Bíblia, ela tem sido tratada como mais um livro. É uma pena. Porque onde a Bíblia chegou, ela mudou civilizações inteiras. Devolveu a esperança, a expectativa, além de mostrar um norte. A Bíblia, a nossa versão da Bíblia, ela tem 66 livros. E esses 66 livros estão divididos em Antigo e Novo Testamento. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia tem cerca de 40 escritores e ela demorou aproximadamente 16 séculos ou 1.600 anos para ser finalizada. Uma coisa legal sobre a Bíblia, e muita gente não fala, é que os escritores não tinham ideia de que eles estavam compilando um material que mais tarde se tornaria a Bíblia ou a Palavra de Deus. Então, alguns escreveram no deserto, outros em cavernas, outros no palácio, outros na repartição pública, onde trabalhavam, alguns nas viagens de navio e etc. Então, uma coisa que a gente precisa pensar é que a unidade da Bíblia e a maneira como ela começa, se desenvolve e termina, nos faz entender que quem dirigia e quem conduzia todo esse processo era o Senhor, era o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se você crê, mas já que você está aqui no canal, então vamos falar do processo que a Bíblia teve para chegar até em nossas mãos, né, para nós termos hoje esse livro aqui. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento todo foi escrito em hebraico, com alguns textos em aramaico. O Novo Testamento todo foi escrito em grego, o grego koiné, chamado grego simples, o grego comum, praticado pelo povo simples, né? Não era o grego erudito, com exceção do Evangelho de Mateus, que alguns eruditos afirmam que tenha sido escrito em hebraico. Então, a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. 39 livros no Antigo e 27 livros no Novo Testamento. Ok? A Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como homem, é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Isaías 40, verso 8 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35, né? Isaías 40, verso 8 diz: seca-se a erva e caem as flores, porém a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Já pararam para pensar se tivessem conseguido destruir a Bíblia, como tentaram fazer os inimigos da felicidade humana? Quem tivesse destruído a Bíblia teria nos privado de uma série de coisas, né? Conforto eterno, esperança, criação, fim dos tempos, toda a nossa caminhada na fé, tudo isso teriam nos privado. Alguns imperadores, líderes, estadistas,
até acreditaram que tivessem destruído a Bíblia e celebraram, mandaram até cunhar moedas, né? Mas graças a Deus que a Bíblia chegou até nós. Quem destruísse este livro, como já tentaram fazer os inimigos da felicidade humana, nos deixaria profundamente desconhecedores do nosso Criador, a criação do mundo em que habitamos, da origem dos progenitores da raça humana, como também do nosso futuro destino, e nos subordinaria para sempre ao domínio do capricho, das dúvidas e da concepção visionária. A destruição deste livro, a Bíblia, nos privaria da religião cristã com todos os seus confortos espirituais, esperanças e perspectivas animadoras. E no lugar desses, nada nos deixaria a não ser a penumbra triste da infidelidade e as monstruosas sombras do paganismo. É verdade. Se tivesse sentido êxito em destruir a Bíblia, o que seria de nós? Provavelmente não estaríamos aqui hoje falando sobre teologia e liderança. Então, bibliologia é a primeira matéria do seminário. Alguns seminários tratam como introdução bíblica ou bibliologia. E um pouquinho mais na frente, nós vamos falar de onde vem a palavra Bíblia, né, que originou essa matéria aí, bibliologia. Então, vamos lá. A destruição deste livro nos privaria da religião cristã com todos os seus confortos espirituais, esperanças e perspectivas animadoras. E no lugar desses, nada nos deixaria a não ser a penumbra triste da infidelidade e as monstruosas sombras do paganismo. A destruição deste livro despovoaria o céu, fechando para sempre as suas portas contra a miserável posteridade de Adão, restaurando ao rei dos terrores o seu aguilhão. Enterraria no mesmo túmulo que recebe os nossos corpos todos os que antes de nós morreram, deixando a nós um mesmo triste destino. Enfim, a destruição da Bíblia nos roubaria de uma vez tudo quanto evita que a nossa existência se torne a maior das maldições. Cobriria o sol, secaria o oceano, removeria a atmosfera do mundo moral e degradaria o homem ao ponto dele ter ciúmes da posição dos próprios animais. Texto do Dr. Payson. Então, quando nós falamos da Bíblia, a gente precisa entender que ela tem um propósito. Uma pessoa no outro dia disse assim, mas como posso dar tanto crédito a um livro feito por homens? E aí eu disse, foi um livro escrito por homens guiados e orientados pelo Espírito Santo. Mas aí se eu não creio no Espírito Santo e nem creio em Deus? Eu falei, é simples. Pega os maiores gênios literários de todos os tempos, coloque um em cada lugar do mundo, em épocas diferentes, vivendo contextos diferentes, não dê um tema específico para eles escreverem. Depois de um tempo, reúne tudo e vê se vai dar uma Bíblia. Provavelmente não vai dar. Quando nós pensamos que os escritores da Bíblia não tinham ideia do que estavam produzindo, não combinaram entre si e não tinham um cronograma. Quando você pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela conta uma história, ela se desenvolve, ela tem uma linha bem definida. Isso mostra que quem conduzia os escritores da Bíblia não era o capricho, não era o ego de nenhum deles, mas o próprio Deus, com o desafio de deixar para nós um manual, né? Um caminho a seguir. Então vamos lá, capítulo 1 aqui. A importância das Escrituras. Por milhares de anos, Deus se revelou à humanidade através de suas obras, isto é, a criação. A natureza, ela foi a primeira revelação de Deus para o homem. Deus esperava que, olhando a natureza, olhando tudo que ele criou, o homem pudesse conhecê-lo, o homem pudesse ter uma noção da sua perfeição, do seu cuidado, do seu capricho. Então, a primeira revelação de Deus para o homem foi a natureza. Ela não é a única, mas foi a primeira. Aqui em Romanos 1, verso 20, Romanos 1, 20, diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Ou seja, Deus esperava que, contemplando a criação, o homem o conhecesse. O homem chegasse ao conhecimento de Deus de maneira prática, olhando para o lado, pensando, nossa, quem criou tudo isso de fato deve ser alguém
que se preocupa, alguém detalhista, alguém perfeito, alguém que vale a pena eu me relacionar. Às vezes as pessoas dizem assim, mas e se Deus não criou? A Bíblia não trabalha em lugar nenhum a ideia de que Deus não tenha criado. A Bíblia não tenta provar nem que ele criou e nem a sua existência. A Bíblia já trabalha com a ideia de que Deus criou. Ela já começa lá no livro do Gênesis dizendo, no princípio criou Deus. Então a gente está falando de um princípio real. Quando não havia nada, já havia Deus. Quando tudo precisava ser formado, quando tudo precisava vir à existência, Deus já existia. Às vezes, as pessoas não conseguem acreditar na Bíblia ou que Deus tenha criado. Olha aqui está o meu relógio. Imagina se eu dissesse para vocês que estão me assistindo que ele é um relógio Seiko, de aço, automático. Imagine se eu começasse a nossa aula de bibliologia e dissesse, gente, olha que barato aqui esse relógio. Esse relógio aqui é resultado de duas pedras que colidiram, bateram uma na outra e aí esse relógio caiu, já ajustadinho, certinho no meu pulso, com a data e hora já certinha. Eu ia te perguntar, já concorda e tudo? Porque às vezes é isso que as pessoas querem que a gente acredite. Você olha para a complexidade do universo, ele aponta em todas as direções para um criador, para alguém que esteve conduzindo, criando, desenvolvendo, até apresentar para nós esse universo maravilhoso. E conforme o texto que lemos de Romanos 1:20, né, a natureza ela é a primeira revelação de Deus para a humanidade. Não é a única. Aqui em Salmos 19, do 1 ao 6, olha o que o salmista também diz. Salmos 19, do 1 ao 6. Vamos lá. E aí você pode também acompanhar aí na sua Bíblia. Salmos 19, do 1 ao 6. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso é até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Então o salmista começa dizendo, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então nós temos a palavra de Paulo aos Romanos e também a palavra do salmista falando sobre como a criação, como a natureza, ela serviu como revelação de Deus para a humanidade. Porém, segundo o propósito de Deus, chegou o tempo em que ele desejava alcançar o homem com uma revelação maior, que fez de forma dupla. Através da Bíblia, que é o nosso assunto de hoje, bibliologia, através da Bíblia, que é a palavra escrita de Deus, e através de Cristo, que é a palavra viva. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Esta dupla revelação é muito especial e tornou-se necessária devido à queda do homem no Jardim do Éden. Desse modo, o estudo das Escrituras se impõe como o principal meio do homem natural vir a conhecer a Deus e a sua vontade para a sua vida. E do crente conhecer o propósito santificador de Deus para si e todos os salvos. Como mostra esta lição, a importância do estudo das Escrituras se revela por um quadro propósito. Lembrando que a gente está no capítulo 1 de Bibliologia, a importância das Escrituras. Então já falamos rapidamente sobre como a criação ou a natureza serviu como a primeira revelação de Deus para a humanidade, como Deus usou isso para se apresentar, para que o homem pudesse conhecê-lo a partir da criação. E aí vem a criação, vem a Bíblia, a palavra escrita, e Cristo, a palavra viva, como a terceira e última revelação de Deus para a humanidade. E aí nós temos aqui, a Bíblia. Ela prepara o crente para responder àqueles que lhe pedem a razão da esperança que nele há, faz o obreiro aprovado quanto ao correto manejo da palavra da verdade, acresce a fé do crente quanto ao fato das Escrituras são a infalível palavra de Deus, dá luz e entendimento aos simples.
Então a Bíblia, ela apresenta esse quádruplo propósito: preparar o crente para responder àqueles que pedem a razão da sua esperança, faz o obreiro aprovado, ajuda o obreiro, o líder, aquela pessoa que serve na obra de Deus a manejar bem, a ter resposta, a ter orientação, a ter conselho. Ela acresce a fé do crente, nos ajuda a nos desenvolvermos espiritualmente, e ela também dá luz e entendimento aos simples. Ok? Capítulo 2, a necessidade do estudo das Escrituras. Quer dizer, então saímos do capítulo 1, a importância das Escrituras, e chegamos no capítulo 2, a necessidade do estudo das Escrituras. A necessidade do estudo das Escrituras está implícita no seguinte texto. 1 Pedro 3,15: santificai a Cristo como Senhor em nossos corações, estando sempre preparados para responder àqueles que vos pedir a razão da esperança que nele há em vós. Esse tipo de preparo vem pelo estudo da palavra de Deus. Eu sempre falo nos seminários, nas palestras, com obreiros e líderes, que o manejo ou a familiaridade com as Escrituras, ela não vem de maneira automática. Você não acorda um dia e diz, não, a partir de hoje você é pregador, ou a partir de hoje você é professor de escola bíblica ou de seminário. Você tem que estudar. Esse conhecimento vem pelo estudo, pela prática, pelo manejo. É igual à sua profissão. Ninguém que é profissional ou perito em alguma área acordou um dia e disse, você é pedreiro. Pegou lá a colher, o prumo, e você... Não é assim que funciona. Ah, não, você é marceneiro. Pegou lá... E não é assim que funciona. Você estuda, você aprende, você se refina, você se desenvolve, você se aperfeiçoa. E com o estudo da palavra não é diferente. Hoje nós vemos muita gente falando muita coisa. Coisas que não estão na Bíblia, coisas que não têm lógica nenhuma. E nós não estamos aqui para criticar ninguém. No entanto, quando você fala de obreiro, de líderes, de pastores, de pregadores, de professores de teologia, de escola bíblica, inevitavelmente a gente tem que falar do estudo da palavra. Inevitavelmente você vai ter que se preparar. E esse conhecimento, ele é refinado. Você estuda, lê, pesquisa e conversa aqui e conversa ali. Faz um seminário teológico, se for o caso, né, se tiver oportunidade. Precisa ter uma Bíblia de estudo, uma ou duas. Precisa ter algumas versões, um bom dicionário bíblico, concordância bíblica. São aparatos para quem quer estudar e aprender um pouco mais da palavra. Ok? Então, ainda aqui no capítulo 2, a necessidade das Escrituras. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Isaías 4,16. Buscai o livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará e nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou e o seu Espírito mesmo as ajudará. E a última referência, Salmos 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Ok? Por que devemos estudar a Bíblia? Talvez seja essa a sua pergunta. Talvez você tenha uma Bíblia em casa, no escritório. Talvez a tua Bíblia fique na estante aberta. E a pergunta é, por que estudar a Bíblia? A Bíblia não é um livro só para ser lido. Nós precisamos estudá-la. E algumas razões. Primeiro, ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. Ou seja, tudo o que eu preciso saber sobre mim, minha origem, o estilo de vida que Deus espera de mim, meu futuro eterno, tudo que eu preciso saber sobre Deus está na Bíblia. Não tem como eu crescer no meu relacionamento com Deus, me desenvolver, avançar, se eu não buscar na Bíblia. A Bíblia tem essas respostas. Então, primeiro, ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. O crente foi salvo para servir ao Senhor. Sendo a Bíblia o livro-texto, o livro base do cristão, é indispensável que ele maneje-a bem, para que o seu desempenho seja satisfatório, tanto para ele como para o Senhor. Um bom profissional sabe empregar bem as suas ferramentas, e essa eficiência não é automática, ela vem pelo estudo e prática. Assim deve ser o crente com relação ao estudo da palavra, que é nosso manual. E aí uma pergunta para vocês que estão me assistindo. Você costuma ler a Bíblia diariamente? Você tem um estilo de vida devocional?
Porque tem gente que só lê a Bíblia quando vai à igreja. Se ficar uma semana ou duas sem a igreja, não pega a Bíblia para ler. A Bíblia é como um alimento para a nossa vida, para o nosso homem espiritual. Então, da mesma maneira que você precisa se alimentar fisicamente, tomar café, almoçar, lanchar, jantar, você também precisa se alimentar espiritualmente. Por que tem tanta gente fria na nossa geração? Por que tem tanta gente que perdeu um pouco aquele desejo de buscar Deus, de estar em comunhão, de servir ao Senhor? É falta de alimento. Deixa de se alimentar e aí vai ficar com inanição, né? Inanição espiritual. Então, temos aqui, ó, entre as promessas de Deus para aqueles que conhecem devidamente a sua palavra, gostaríamos de destacar esta, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a Bíblia, ela precisa ser lida, estudada e aplicada para que ela produza o resultado esperado. Ela alimenta nossas almas, Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Achadas as suas palavras, logo as comi. Jeremias 15:16. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo seu nome me chamam, ó Senhor dos Exércitos. Eu não posso querer crescer no ministério ou no meu relacionamento com Deus se eu negligenciar o estudo da palavra, ok? Bom apetite pela palavra de Deus é sinal de saúde espiritual. E aí, para a gente avançar, capítulo 3, a razão da necessidade das Escrituras. Na vida cristã e no trabalho do Senhor, é importante saber que o Espírito Santo só poderá nos lembrar o texto bíblico preciso se o conhecermos. João 14:26. É possível que o aluno lembre de algo que não sabe ou nunca estudou? Imagine você, vai estudar para um concurso, para uma prova, para um processo seletivo, não estuda, não se prepara, não, mas Deus vai me revelar. Como que Deus vai te revelar? João 14:26 diz, naquele dia, ora, o Espírito Santo vos fará lembrar. Lembrar parte do princípio que eu ouvi, que eu li, que eu estudei, que eu tomei conhecimento. Então ele não vai me revelar, ele vai me lembrar. E mesmo em caso que Deus revele, ele não vai te revelar tudo. Ele não vai satisfazer a curiosidade ou a expectativa do preguiçoso. Então a gente tem que ler, estudar, ouvir, aprender, para então, no dia e hora, você poder lembrar. Ok? E aí nós temos, é evidente que não. Portanto, o Espírito Santo quer não só encher o crente, mas também encontrar nele material com que possa trabalhar. Esse material é, sem dúvida, a palavra de Deus que precisamos ter em abundância. Vamos ler aqui a referência de João 14:26. Eu citei, mas acabei não lendo. Não lendo, né? Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ele vai me fazer lembrar do que eu ouvi, li ou estudei. Ok? Ter o Espírito Santo e não conhecer a palavra conduz ao fanatismo, heresias e apostasia pessoal, pois o Senhor se manifesta através de sua palavra. E se tirássemos a Bíblia da igreja, da vida cristã, não haveria revelação de Deus, pois a Bíblia é a maior revelação de Deus para o homem. Ok? Então, mais um ponto aqui para nós refletirmos. Ter o Espírito Santo, orar, buscar, ir para monte, vigília, consagração. É maravilhoso buscar a Deus e necessário. Mas ter o Espírito Santo e não conhecer a palavra conduz a um fanatismo religioso. E aí, o que vai dosar esse seu relacionamento com Deus é exatamente isso. Buscar a Deus,
né? Crescer na graça e no conhecimento. Às vezes a pessoa só quer crescer na graça e não estuda, não aprende sobre a palavra, e chega uma hora que ela diz que Deus está falando, mas ela não sabe mais, ela não tem mais esse discernimento. Conhecer a palavra e não ter o Espírito Santo conduz ao formalismo. E é o que tem matado muitos crentes em nossas igrejas, pois acham que conhecendo a Bíblia já estão habilitados para qualquer coisa. Esses também correm o risco de uma apostasia pessoal. Apostasia vem de uma palavra grega apostasis, né, que é afastamento da fé genuína. Então nós temos dois extremos. O que estuda muito a Bíblia, mas não quer buscar a Deus, corre o risco do formalismo e ceticismo. E você tem, por outro lado, aquele que busca muito, mas não quer estudar a palavra, que corre o risco do fanatismo. Os dois extremos são igualmente perigosos. Por isso, a Bíblia recomenda crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia recomenda esse equilíbrio. Buscar a Deus é maravilhoso e necessário. A Bíblia diz buscar enquanto se pode achar. Mas eu não posso deixar de ler e me alimentar da palavra de Deus, porque é ela que vai dosar minha mente, meu coração, meu relacionamento com Deus. Tudo bem até aqui? Crescei na graça e no conhecimento. Quem busca muito e não estuda a palavra, corre o risco de viver um fanatismo religioso. Quem estuda muito a palavra e não busca a Deus, corre o risco de cair no formalismo cético, que tem influenciado negativamente a vida de muita gente. Ok? Portanto, ainda que você adquira um vasto conhecimento, seja humilde. Aí eu vou citar aqui uma frase do saudoso pastor Antônio Gilberto, que foi meu professor e também consultor doutrinário da CPAD. Ele dizia que os galhos mais carregados de frutos são os que mais se abaixam. Quanto mais conhecimento você tiver, mais humilde você deverá ser. Ok? A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Tudo que Deus tem para o homem, requer do homem, tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus quanto à sua redenção, conduta cristã e fidelidade eterna está na Bíblia. Tudo que o homem tem a fazer é se apropriar da Bíblia pela fé e tirar dela o maior proveito. O autor da Bíblia é Deus, seu intérprete é o Espírito Santo e seu assunto principal é o Senhor Jesus Cristo. Então você deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Ok? Fácil? Mas esse é o nosso desafio. Crer na Bíblia para ser salvo, praticar a Bíblia para ser santo e crer na Bíblia para ser salvo.